Bom dia a todos e todas. Finalmente chegou a minha fase de participar desse curso, estava curiosa, né, para acompanhar, não pude estar presente pessoalmente em todas as falas do Marcelo, mas vim acompanhando como é que ele vinha se desenrolando. E, então, para mim é uma alegria poder participar e estar hoje finalizando esse curso com todos vocês. Antes de começar, um agradecimento pelo convite, né, tanto da Emages como da vice-presidência. Faço aqui o agradecimento em nome da Bianca, que eu sei que foi quem organizou toda a programação, junto com o desembargador Fernando, para que a gente pudesse ter essa conversa, né, hoje, ao longo das últimas aulas, sobre o tema dos precedentes. Para quem ainda não sabe, eu sou uma apaixonada pelo tema dos precedentes, né? Eu gosto de estudar, estou estudando isso desde que o sistema iniciou e me sinto um pouco responsável por ajudar a fazer dar certo, assim, né? Por defender que é um modelo que pode funcionar, né? E então é nessa perspectiva que eu vou conversar hoje com todos vocês, né? E vou pedir que seja uma conversa, tá? Eu vou tratar de um tema aqui que eu acredito que grande parte de vocês não conheça, que é a atuação dos centros de inteligência do Poder Judiciário. Portanto, é uma coisa nova, eu faço questão que vocês me interrompam, que perguntem, né, para a gente organizar. Vamos só usar o esquema de levantar a mão, quem quiser falar, tá? Quem quiser perguntar, fazer algum comentário, só usar ali o recurso ali nas reações, o levantar a mão, né? Que a gente interrompe e conversa. A ideia é que realmente seja uma conversa, a gente está em casa, isso facilita muito o diálogo, tá? E eu quero começar retomando um pouquinho, né, aquilo que o Marcelo fez até agora, assim, só para dizer onde é que eu me insiro nessa conversa. Vocês tiveram aí a apresentação do modelo de precedentes pelo Marcelo lá, inclusive a primeira parte, a primeira aula, que foi a aula que eu estava efetivamente presente na hora. Foi uma aula um pouco mais teórica, até para tentar explicar como é que a gente chegou nesse modelo, né? Depois vocês tiveram uma aula um pouco mais já focada nos elementos do precedente, né? No como aplicar o precedente, e uma terceira aula mais próxima ainda da nossa realidade, né, dos nossos precedentes, aqueles que nós produzimos, que foi a última aula que vocês tiveram sobre IRDR. Né? Eu vou, em alguma medida, retomar algumas coisas que o Marcelo falou, tá? Porque a minha ideia hoje, para conversar com vocês, é falar basicamente de dois pontos, né? Um pouco sobre a maneira como nós estamos incorporando o modelo de precedentes e todos os impactos que isso tem, né? Que eu vou chamar aqui de impactos sistêmicos. É um modelo que tem muito impacto, porque a gente lida com muita demanda repetitiva, especialmente na Justiça Federal. E uma segunda parte, que é a parte do centro de inteligência. Só que eu vou inverter a lógica, até para não ficar tão cansativo e voltar a falar de precedente, que vocês já estão há 3 aulas falando. Eu vou começar falando sobre os centros de inteligência do Poder Judiciário. Tá? E aí eu queria perguntar se alguém já ouviu falar desse grupo de trabalho, se alguém sabe o que é esse grupo de trabalho, se alguém quiser já levantar a mão aí, para falar, para trazer uma primeira impressão, né, para a gente ver como é que está o nível de conhecimento sobre esse tema no grupo. O pessoal do meu gabinete não vale. Não pode. Quem puder abrir a tela também, eu agradeço, porque eu gosto de falar para as pessoas enxergando na medida do possível. Eu sei que tem gente que está em casa, tem gente que está em alguns lugares que não tem como, mas quem puder, por favor. Alguém se anima a dizer o que é o centro de inteligência? Então, o centro de inteligência que a senhora sempre fala é um, um grupo, né, que estuda e capta temas, inclusive, que podem ser levados
são aptos a serem analisados sob a perspectiva dos precedentes no STJ, no STF, nos tribunais superiores, temas que identifica pontos e gargalos no judiciário, inclusive, que podem ser resolvidos mediante a atuação dos tribunais superiores e mesmo alterações e adequações nos nossos tribunais, né, tanto aqui quanto nos outros, e mediante a atuação do CNJ, dos tribunais superiores e nossa aqui nos tribunais. Basicamente isso, assim, que eu... Perfeito, essa é a perspectiva do Centro de Inteligência com a qual talvez aqui no tribunal a gente mais se encontre, né? Porque a gente aqui lida muito com o resultado dos precedentes dos tribunais superiores, tanto a produção dos precedentes, né, como depois também com a aplicação deles, uma vez que os tribunais superiores definem as teses jurídicas. Eu vou apresentar aqui para vocês agora, vou compartilhar a tela, um pouquinho do que é o Centro de Inteligência da Justiça Federal, na Justiça Federal. Na verdade, isso aqui é uma foto lá para quem fica curioso, né? Isso é uma foto lá no Conselho da Justiça Federal, é uma foto do Centro de Inteligência da Justiça Federal funcionando com a presença tanto do seu grupo decisório como do seu grupo operacional. Eu vou explicar depois como é que isso funciona, tá? Ele nasce lá no CNJ, no CJF. O que são os centros de inteligência? Eles são, como falou o Guilherme, são grupos, né? São grupos de trabalho, não são setores, é bom dizer. A gente não tem no centro de inteligência um setor definido, assim, com funções comissionadas, número máximo de servidores, não tem lotação no centro de inteligência, como a gente tem em vários setores, né, da nossa distribuição administrativa aqui das tarefas. Centro de inteligência, na verdade, são colegas, magistrados e servidores que se reúnem para pensar soluções um pouco mais abrangentes para problemas que nos afetam, né, no âmbito do Poder Judiciário, como se fosse um olhar de fora da caixa, um olhar que não vai no varejo, não olha para o processo individualmente, mas tenta enxergar o fenômeno da litigiosidade, como é que ele está se apresentando para nós. Tá chegando muito processo sobre um determinado assunto, onde que esses processos estão aportando? Aqui na 4ª região começou a entrar uma quantidade enorme de um determinado tema. Será que esse mesmo fenômeno está acontecendo na 5ª região? Onde está acontecendo? E principalmente por que está acontecendo? E também identificar aquela litigiosidade interna nos processos. Está havendo muito recurso sobre um determinado tema, está todo mundo discutindo se cabe prova nesse tipo de caso, está todo mundo discutindo uma determinada tese jurídica, os tribunais estão se encaminhando de maneira diferente em relação àquela tese. Então, a gente procura identificar essas situações de acúmulo de litigiosidade para tentar tratá-las de uma forma diferente, que não seja no taco a taco, assim, cada caso que surge, né? Em vez da gente ir para a atomização, a gente diz dos conflitos, a gente tenta molecularizar, né? Para usar um termo que está ficando mais usual agora para as ciências humanas, né? Tratar no conjunto, não tratar individualmente desses casos. E por que eu trago essa foto? Essa foto aqui é uma foto da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, onde a ideia do Centro de Inteligência nasceu num grupo de trabalho, né, coordenado pelo então diretor do foro, na época, que é aquele que está sentado na ponta, que é o colega Marco Bruno Miranda Clementino, que é juiz lá no Rio Grande do Norte, e ele, diante de uma situação muito específica, resolveu criar um grupo de trabalho para tentar identificar essas situações, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês que situação foi essa, né? Que foi a pesca da lagosta. O que aconteceu? Alguns colegas começaram a perceber, um colega em especial, que o mesmo pescador aparecia muitas vezes nas audiências de interrogatório nos processos criminais, como réu,
porque estava pescando lagosta no período de defeso, né? E aí, um dia esse juiz recebeu essa pessoa pela enésima vez no interrogatório e perguntou: o que o senhor está fazendo aqui? De novo? O que acontece? E aí o pescador responde para o juiz: eu vou estar aqui quantas vezes for necessário, porque essa regulamentação que o IBAMA fez sobre a pesca da lagosta é inviável, é a mesma coisa que dizer que nunca pode pescar, né? Tem erro nessa legislação e tal, e o juiz se surpreendeu com a resposta assim tão contundente do pescador, se dispondo a responder a processo criminal, né, por crime contra o meio ambiente, aí, quantas vezes fosse necessário para a sua sobrevivência. E ele resolveu consultar os outros colegas para ver se isso estava acontecendo também, né? Se eles também estavam percebendo que as mesmas pessoas se repetiam como réus nesses crimes. E descobriu que sim. E aí eles resolveram convocar uma audiência pública e chamaram o IBAMA, chamaram os pescadores, associações de pescadores, chamaram outros órgãos ambientais regionais e levantaram mais informações. E o mais interessante foi que o IBAMA disse para eles: sim, essa regulamentação está horrível, essa regulamentação está errada. E vejam, apesar de estar errada, ela continuava lá, porque ninguém tomava a iniciativa de mudar aquela regulamentação, e muitas pessoas estavam respondendo à ação penal por conta disso, tá? E aí o que se fez? Na verdade, se fez o encaminhamento mais natural possível, né, para que houvesse a modificação daquele normativo do IBAMA. Não era nenhuma lei, era um normativo interno que estava gerando aquilo, era a norma penal em branco, estava gerando aquele tipo de problema. E quando eles se deram conta disso, eu disse: puxa vida, isso também está valendo para outras coisas, né? Não é só aqui que a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Quer dizer, a gente sabe que tem um erro e, em vez da gente resolver o erro, a gente continua tratando individualmente esse erro a cada processo que chega, né? E, com base nisso, então, esse colega cria um grupo de trabalho, convida alguns colegas juízes, alguns colegas servidores, e eles começam a discutir outros casos em que, eventualmente, por falta de uma atenção específica para alguma falha no processo administrativo, nos problemas que surgem, aquilo está gerando judicialização, né? E essa, então, é a origem da ideia de um centro de inteligência, né? Paralelamente a isso que acontecia lá no Rio Grande do Norte, nós já tínhamos alguns grupos de trabalho no Conselho da Justiça Federal e na Infam discutindo demandas repetitivas, que é uma característica nossa na Justiça Federal há muitos anos, né? E, ao mesmo tempo, no âmbito da Justiça Estadual, eles já estavam começando a identificar o fenômeno da litigância predatória, né, que é algo bem mais grave do que a litigância repetitiva, né, que a gente vê um pouco acontecer assim, em determinados escritórios de advocacia, fazem um assédio a um determinado grupo de pessoas, né, para ajuizamento em massa de determinados tipos de ação, que inclusive dificulta muito a defesa da parte contrária nos processos. É o caso típico dos empréstimos consignados que a gente vê, mas não é só nos empréstimos consignados que a gente tem. E dificulta muito a defesa da outra parte e dificulta muito também a nossa atividade no Poder Judiciário em função do volume. A gente acaba não tendo como controlar individualmente, muitas vezes, se aquelas pessoas que estão entrando com a ação até sabem que são autores nos processos, né? Então, os tribunais estaduais, São Paulo e Minas, principalmente, começavam também a detectar um determinado perfil de demandas que estava entrando, que era muito pior do que demanda repetitiva, né? E até que lá a Associação dos Magistrados Brasileiros, junto com o CNJ, começa uma pesquisa e divulga o relatório dos 100 maiores litigantes, e essa questão toda começa a se escancarar. Diz: olha aqui a quantidade, o INSS é um dos piores, a União é uma das piores, os bancos também são os piores litigantes, piores que eu quero dizer assim, os mais demandados, né? E isso começa a atrair a necessidade de se dar um tratamento menos individualizado para os casos, porque a gente acaba sendo muito reativo quando a gente trabalha. Vocês já devem notar, a gente cumpre meta, temos que conseguir dar conta da quantidade de processos que está entrando a cada ano, né? No mínimo para cumprimento da meta 1, temos que julgar os processos mais antigos para cumprimento da meta 2,
Só que a gente vai trabalhar individualmente em cada caso e não se dá conta de que novos casos estão entrando enlouquecidamente. Nós não estamos resolvendo, na verdade, o problema que está originando aquelas ilegalidades que estão dando origem à judicialização de processos, né? Então, isso aí tudo começa a ser objeto de preocupação, de estudo. Algumas medidas legislativas, entre elas o modelo de precedentes, é uma resposta ao excesso de demandas repetitivas e a forma muito fracionada com a qual nós tratávamos, né? Cada juiz dava uma decisão, a pessoa ficava com uma decisão diferente da outra, mesmo estando na mesmíssima situação, a depender de um caso ter tido pré-questionamento ou não, para poder chegar num tribunal superior, quer dizer, um absurdo a forma como a gente estava entregando a jurisdição, e vamos combinar que a gente ainda entrega, em muitos casos, soluções absolutamente diferentes para casos iguais, né? E vem o modelo de precedentes com essa expectativa de trazer soluções, né? Então, o Centro Nacional de Inteligência é um pouco decorrente desse processo todo de tomada de consciência de que nós estávamos trabalhando de maneira muito reativa e fracionária diante dos casos. E aí, assim, os centros, eles têm basicamente 3 grandes missões, né? A primeira delas é prevenir a litigiosidade, tá? E aí, quando eu falo em litigiosidade, eu estou me referindo tanto ao ajuizamento de casos novos, que é o fenômeno da judicialização dos conflitos, né? Como recorribilidade interna e externa nos processos. O que é recorribilidade externa? De uma instância para outra. Primeiro para o segundo grau para os tribunais superiores, né? E recorribilidade interna é aquilo que acontece dentro da mesma instância, embargos de declaração, aqui no tribunal agravo interno, né? Nos tribunais superiores embargos de divergência, agravo interno, embargos de declaração, enfim, aquilo que fica no mesmo grau de jurisdição. Então, quando a gente identifica situações de excesso de judicialização e excesso de recorribilidade, é possível tentar pensar em soluções que não sejam exclusivamente julgar mais rápido aquilo que está entrando, ou julgar de maneira mais racional, adotar procedimentos mais iguais. É possível tentar prevenir. E por que eu trago a maçã aqui como símbolo da prevenção? A maçã remete muito à ideia da gravidade, né? A ideia do por que o fruto cai da árvore em direção ao solo. Remete um pouco à forma como a gente hoje tem trabalhado. Quando, na verdade, o que a gente talvez precise pensar não é por que o fruto cai em direção ao solo, mas sim por que o fruto foi parar lá na árvore. Como é que aquela maçã foi parar lá na copa daquela árvore? É um pouco isso que a gente tem que pensar quando a gente está lidando com judicialização. Não é como é que eu vou resolver essa quantidade de processos, e sim por que eu tenho que resolver essa quantidade de processos? O que está gerando essa quantidade de processos, né? Claro que a gente precisa dar solução para aquilo que existe em termos de acervo, mas nós também temos que pensar em soluções que evitem que novos processos precisem entrar para julgar a mesma coisa, né? Então, essa é uma das perspectivas de atuação do centro. A outra é racionalizar aquilo que já está aqui, né? Como é que nós vamos fazer com esse acervo de processos, com isso que está gerando recorribilidade interna, como é que a gente vai instruir determinados tipos de processo, que tipo de exigência nós devemos fazer para tentar evitar certos recursos ou certo tipo de litigiosidade dentro dos processos, né? Então, a ideia de dar um tratamento racional para aquilo que já está no nosso acervo, propondo, eventualmente, algumas soluções aqui e ali para tentar equilibrar as soluções e gerar menos litigiosidade nos processos, né? E aí aqui eu trago alguns exemplos assim, de questões que já chegaram no Centro Nacional em que a gente adotou esse procedimento relacionado à racionalização, né? Que é, por exemplo, como é que nós vamos produzir prova do tempo rural nas ações previdenciárias? Hoje tem nota técnica recomendando, né, algum tipo de orientação. Não, vejam bem, nunca no sentido de obrigar ninguém a adotar um determinado entendimento ou comportamento. As notas técnicas que saem do Centro Nacional de Inteligência, elas são propositivas, elas são sugestivas, né, para que a gente tente evitar ao máximo a litigiosidade, né?
Então, na época que a gente estava na pandemia, ninguém ainda tinha muito modelo sobre como fazer audiência de forma telepresencial, né? E nem todo mundo estava com todos os processos como nós na quarta região, prontos para ficarem totalmente virtualizados, né, para fazer tudo de maneira virtual. Então, foi necessário criar alguns mecanismos também sobre, pelo menos algumas garantias, alguns requisitos, algumas recomendações sobre como fazer essas audiências. Como reduzir a quantidade de perícias também é uma outra nota técnica que nós já tivemos, no sentido de tentar reduzir um pouco o custo que a gente tem com perícia, especialmente nas demandas previdenciárias por incapacidade. E a terceira missão, eu já falei de duas: prevenção de demandas, segunda, racionalização daquilo que já está conosco, e a terceira é gerenciamento, gestão de precedentes. O que a gente chama de gestão de precedentes? É um pouco isso que o Guilherme falou ali no início. Né? Alguns exemplos, né, que a gente pode trabalhar. Temos que racionalizar sobrestamento. Como é que a gente decide o que tem que ficar sobrestado? Em que momento a gente tem que levantar o sobrestamento? O Centro Nacional tem, eventualmente, feito algumas notas técnicas no sentido de orientar a não levantar imediatamente ou a levantar depois, quando a questão já está mais do que superada, no sentido de evitar o quê? Que cada vara, cada gabinete decida sozinho qual é o melhor momento e, com isso, gere muita recorribilidade. Porque vocês imaginem o que é a perplexidade de um advogado, né, que tem processos no meu gabinete, no gabinete do colega, e eu começo a soltar todos os meus processos e aplicar imediatamente os precedentes, e o outro colega resolve esperar o trânsito em julgado. É lógico que a gente vai gerar recorribilidade, seja de uma parte, seja de outra. Né? Se nós pudéssemos ter algum nível de uniformização, de combinação, porque isso é a administração da justiça. Isso é mais do que questão jurisdicional. A gente acaba se protegendo muito em cima da ideia, mas isso é jurisdicional, né? Não é jurisdicional, não é jurisdicional. É possível, sim, a gente construir alguns consensos e procurar adotar medidas semelhantes diante de situações semelhantes, justamente para tentar evitar essa situação de perplexidade, né? Que eu acabei não grifando essa parte aqui, mas a ideia além da racionalização aqui, a identificação de dificuldades na aplicação dos precedentes. Isso a gente tem bastante, nós estamos vivendo isso agora com o tema da saúde, né? Mas nós já vivemos isso com o tema da desaposentação, nós já vivemos isso com N temas diferentes, né? Com o tema do benefício do auxílio-reclusão, em que tínhamos soluções diferentes do STF e do STJ, com o tema da restituição das parcelas pagas em antecipação de tutela, com decisões diferentes no STF e no STJ. Quando a gente identifica a dificuldade na aplicação de um precedente, às vezes é porque tem entendimentos diferentes do STF e do STJ, e vejam, isso pode acontecer porque o nosso sistema não é imune a algumas incongruências, vamos chamar algumas esquizofrenias, assim, né? Por exemplo, o STJ define uma questão em recurso repetitivo e o Supremo nega a repercussão geral para aquela mesma questão. O que nós vamos imaginar, nós, aplicadores dos precedentes? Que uma vez resolvido pelo STJ, a gente vai aplicar e está resolvido, porque o Supremo não quis receber esse tema em repercussão geral. Só que, às vezes, o tema chega no Supremo por outros caminhos, né? Ele chega por mandado de segurança, em recurso ordinário e mandado de segurança, ele pode chegar em ADI, em ADC, em ADPF, e, às vezes, o Supremo, por decisão plenária, decide diferente daquele precedente do STJ, e a gente fica naquele impasse. E, afinal, o que eu aplico? Eu aplico o Supremo ou aplico o STJ? Ah, mas o Supremo negou repercussão geral. Sim, mas é uma decisão de plenário. Se a gente for lá olhar a observância das decisões, a nossa obrigação de observar precedente, uma das hipóteses é a decisão plenária do tribunal ao qual nós estamos vinculados, e nós estamos vinculados às decisões dos tribunais superiores, né? Então, a gente fica realmente em dúvida qual que aplica. E aí é possível o Centro de Inteligência, diante dessa percepção de que está havendo diferentes interpretações a respeito daquele precedente,
a gente faz uma nota técnica e sugere ao Tribunal Superior ou que reafete o tema para dizer se é isso mesmo, né, ou que eventualmente revise. Nós estamos com um pedido já há algum tempo, só para dar um exemplo, sobre reexame necessário depois do CPC. Né? Aqui no TRF a gente logo adotou aquele entendimento de que subiu para 1.000 salários mínimos, o limite para o reexame necessário, as ações previdenciárias não tem mais reexame necessário, porque a gente fez, inclusive, um levantamento, menos de 1% dos nossos precatórios chegam em 1.000 salários mínimos. Então, agora inverteu a regra. Só que tem uma súmula do STJ até hoje, dizendo que quando a decisão é ilíquida, a gente é obrigado a julgar em reexame necessário a questão. O que a gente fez? A gente pediu ao Tribunal Superior que afetasse esse tema e dissesse, olha, a súmula 490 agora não serve mais. Né? Agora nós temos que fazer, vamos aplicar a regra nova, agora inverteu a presunção, o INSS que prove que o valor da condenação vai superar os 1.000 salários mínimos, a União que prove, eventualmente em algumas demandas a mesma coisa. Esse tema está afetado para julgamento, né, por sugestão do Centro Nacional de Inteligência. Né? Outro tema, só para dar um exemplo de penal, né, que é o tema das agravantes e atenuantes, se pode ou não pode ir acima ou abaixo do mínimo, né? Enfim, tem algumas outras questões em matéria penal que a gente também sugeriu, quando nós percebemos que há divergência entre os próprios TRFs ou entre os tribunais superiores. E vejam, o nosso papel lá no Centro de Inteligência é identificar, inclusive, situações em que a divergência acontece dentro dos próprios tribunais, né, para poder sugerir um IRDR para o próprio tribunal, ou também entre os TRFs, mesmo que os tribunais superiores não estejam julgando esse tema ainda, porque às vezes os tribunais superiores trancam a subida dos recursos especial e extraordinário, com base em alguma jurisprudência defensiva, e a questão fica eternamente aqui em discussão. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção do que está gerando essas divergências para sugerir afetação, né? Para que eles superem, às vezes, a jurisprudência defensiva e possam estabelecer soluções para determinados temas que estão gerando divergência, mesmo que a divergência não esteja lá no STJ, não esteja lá no STF, né? Ela pode estar só aqui no tribunal. Né? A gente também faz, eventualmente, identificação de impactos das decisões dos tribunais superiores diante de determinados precedentes. Então, eu trago aqui, eventualmente, a questão da modulação de efeitos, né? Nós podemos, diante da afetação de um determinado tema, alertar o Tribunal Superior da necessidade de antecipar a decisão sobre modulação de efeitos, se ela tiver que vir. Nós não vamos pedir para modular, não é o nosso papel dizer como é que o Tribunal Superior tem que decidir, mas é nosso papel chamar atenção para os possíveis efeitos de uma solução ou de outra, para que o tribunal possa, na hora que decidir, já resolver se vai modular ou não vai modular efeitos. Porque nós aqui sabemos, né, como aplicadores dos precedentes, o que significa eles resolverem não modular num primeiro momento, esperar embargos de declaração e depois virem com uma solução diferente daquela que eles deram no julgamento, né, modulando os efeitos. Isso gera recorribilidade, isso gera rescisória, isso tem um impacto enorme em termos de litigiosidade para nós. Então, com base nisso, o Centro de Inteligência tenta identificar essas situações e levar ao conhecimento dos tribunais superiores para que haja esse cuidado. No tema 709, para quem lembra o que é o tema 709, é um tema previdenciário que diz respeito à obrigatoriedade do segurado se afastar da atividade especial para poder obter a aposentadoria especial. Né? Pela regra, ele teria que se afastar. E nós tínhamos um incidente de inconstitucionalidade aqui no TRF4, dizendo que essa norma era inconstitucional. Né? E ninguém mudava a nossa decisão. Os outros tribunais decidiam de forma diferente, mas ninguém mudava. Quando resolveram mudar a nossa decisão, não houve a preocupação com modular efeitos e nós estávamos em plena pandemia. Isso significava que pessoas que exercem atividade especial nos hospitais, por exemplo, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e que já poderiam se aposentar,
teriam que escolher entre se aposentar ou continuar trabalhando em plena pandemia, né? Isso era uma situação que exigiria que o Supremo tivesse modulado efeitos. O que nós fizemos? Nós alertamos, porque nós não nos demos conta antes disso, tínhamos que ter nos dado conta antes, mas quando saiu a decisão, nós alertamos, né, de que alguma solução tinha que ser dada, pelo menos para os profissionais que estavam na linha de frente da pandemia. E veio depois, né, aquela decisão do STF fazendo aquela modulação em relação a esses profissionais. Vocês estão muito quietos. Se alguém quiser perguntar, por favor. Fico eu aqui fazendo uma saraivada de informação, né? E, por último, a identificação de prioridades e oportunidades. A gente pode sugerir afetação de tema, né? Olha, isso aqui está dando muita discussão, isso aqui, se resolver, vai matar um monte de discussão sobre esse assunto, então é bom afetar esse ou aquele tema. Então, já tem vários temas que os tribunais superiores afetaram por sugestão dos centros de inteligência, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de um dos últimos que surgiu, foi sugestão aqui do nosso tribunal até, que nós afetássemos, que era a questão da legitimidade para a cobrança da multa criminal, tá? Porque, embora já houvesse decisão dos tribunais superiores sobre isso, veio uma mudança no Código de Processo Penal e, com isso, então, surgiu novamente a discussão e estava havendo divergência se quem podia cobrar era o MP ou se quem podia cobrar era a AGU, e precisava que o Supremo se debruçasse sobre isso. Então, sugerimos, e muito rapidamente o Supremo colocou no plenário virtual, reafirmou a jurisprudência e resolveu, com um precedente vinculante, a questão da legitimidade para a cobrança da multa, né? Nós trabalhamos no... Oi, Gui. Doutora, a senhora falou, né, que as notas técnicas do Centro de Inteligência, elas realmente têm um caráter de sugestão para serem adotadas nos tribunais. Eu queria saber se tem alguma ideia de uma evolução dos centros de inteligência para que essas notas técnicas e proposições tenham um caráter mais vinculante, e também como é que é feito, se é feito um controle posterior, e como é que vocês veem nos centros de inteligência a efetiva adoção dessas notas técnicas e proposições no judiciário. Ótimas perguntas. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Acho que tornar vinculante não faz parte das pretensões do Centro Nacional. Eu acho que a gente está vivendo um momento de tomada de consciência de que nós precisamos nos perceber como um grande sistema e que todo mundo tem que trabalhar de maneira colaborativa. Então, a ideia é que haja um processo de sensibilização geral, né, para que determinadas questões sejam tratadas mais como políticas judiciárias do que como questões jurisdicionais, né? Então, esse cuidado de poder dar uma solução para os casos de maneira um pouco mais uniforme e não gerar tanta insegurança jurídica. Em relação à tua segunda pergunta, nós temos uma coisa no Centro Nacional de Inteligência, e os demais centros de inteligência adotam também, que a gente chama de supervisão de aderência. Sempre que eu sou relatora de uma nota técnica, e essa nota técnica ela é aprovada, eu fico como se fosse com um cuidado daquela nota, eu fico responsável por fazer o acompanhamento da aderência que teve aquela nota dentro do Poder Judiciário. Então, por exemplo, saiu uma nota sobre o reexame necessário, aquela que eu falei para vocês. A nota do reexame necessário é uma das primeiras notas técnicas que nós tivemos, que era para o STJ revisitar a súmula 490, diante do aumento para 1.000 salários mínimos do limite do reexame necessário, para dizer se estava valendo ainda ou não, né? E essa nota técnica, ela foi dada lá em 2017 ainda, logo que veio o Código de Processo Civil. E ela gerou várias movimentações dentro do STJ. Primeiro teve a iniciativa de fazer afetação, aí quando chegou no gabinete do relator, a proposta de afetação, o relator disse assim, mas isso aqui não é só previdenciária, é melhor levar para a Corte Especial do STJ. Aí mandou redistribuir para a Corte Especial do STJ, chegou na Corte Especial do STJ, caiu na mão de um ministro que não se sensibilizou para o caso,
e disse, não, nós já temos decisão sobre isso, já tem súmula, não vamos afetar. E não afetou. E nós continuamos insistindo, tá? Vamos mandar outro representativo de controvérsia para ver se afeta, né? Nesse meio tempo, mesmo que não tivesse sido afetado, o tema foi discutido e começaram a sair decisões no STJ no sentido de que, de fato, estava valendo a nossa interpretação, de que com a mudança para 1.000 salários, mudou completamente a regra do reexame. Mas nós precisávamos de um precedente vinculante, então continuamos insistindo até que recentemente foi novamente afetado esse tema. Então a gente fica no controle, fazendo meio de campo entre as vice-presidências dos tribunais de origem para selecionar recursos representativos de controvérsia, acompanha isso no STJ, né, ou no STF, e se eventualmente aquilo não é afetado, e poderia ser, porque às vezes a gente seleciona um recurso que não serviu, ou às vezes o relator reclama de alguma coisa, a gente tenta de novo. Então, existe esse papel. Cada reunião que nós fazemos do Grupo Operacional do Centro Nacional, a gente retoma algumas notas técnicas que estão em supervisão de aderência. Tá? Eu vi que no chat veio uma pergunta aqui sobre a nota técnica. Eu vou abrir aqui só para vocês verem onde é que dá para consultar. Eu acho que pode ser interessante. No site do Conselho da Justiça Federal, gente, se a gente entrar cjf.jus.br, né, na página de abertura, e rolar para baixo aqui, ó, nós vamos achar o Centro Nacional de Inteligência. Tá? Clicando aqui no Centro Nacional de Inteligência, vocês vão encontrar uma série de informações, assim, né? Os atos que deram origem, como é que ele está estruturado. Quem quiser fazer proposição de temas pode fazer por aqui, a gente recebe as propostas de tema também por um formulário, né, para afetar. E aqui estão as nossas notas técnicas, tá? Tem algumas publicações, depois eu mostro também. Aqui estão todas as notas técnicas que foram feitas pelo Centro Nacional de Inteligência, ó. Aqui, ó. Essa foi a da remessa necessária que eu falei para vocês. Essa foi uma das mais antigas que a gente teve. Teve a da reafirmação da DER, que o STJ afirmou, né? A da pagamento e antecipação de tutela. Teve uma específica sobre perícias, que foi a que gerou a possibilidade, inclusive, daquela primeira medida provisória que passou para a União a responsabilidade pelo pagamento das perícias previdenciárias, né? A nota técnica do tema 810, enfim, teve várias, né? Então, aqui vocês podem localizar, inclusive a rural, que foi perguntada, está aqui também. Deixa eu explicar uma coisa em relação às notas técnicas também. Eu vou explicar um pouco mais adiante como é que está estruturado todo o Sistema Nacional de Inteligência do Poder Judiciário, mas nós não temos só o Centro Nacional. Eu mostrei aqui para vocês as notas técnicas do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que funciona lá no Conselho da Justiça Federal. Mas nós temos centros de inteligência em todas as seções judiciárias da Justiça Federal, né, no primeiro grau. E agora nós temos também a rede de inteligência nos tribunais. Então, os tribunais também têm uma espécie de um grupo que reúne os centros de inteligência daquela região. E aí todo mundo pode colocar, pode ter as suas próprias notas técnicas. Então, por exemplo, se o Rio Grande do Sul aqui começa a identificar uma determinada situação de repetição de demanda, né, e acha que é o caso de propor uma solução que valha para todo o Rio Grande do Sul, ele pode fazer. Se for uma solução que vale para toda a quarta região, ele pode fazer e depois a rede pode endossar aquela nota técnica. Se for uma solução que vale para todo o país, depois daquela nota pode se encaminhar para o Centro Nacional e o Centro Nacional pode endossar e vale para todo o país. Então, a gente já teve várias situações que nasceram num centro local, né? E esse caso do tempo rural foi um caso que nasceu na Seção Judiciária do Paraná, tem uma nota técnica da Seção Judiciária do Paraná e que depois foi endossada pelo Centro Nacional de Inteligência, tá? Gente, tem além disso, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu vou compartilhar aqui. A gente tem as publicações do Centro Nacional, tá? Além das notas técnicas que podem ser acessadas diretamente ali,
tem já alguns livros que já saíram, né, com explicações sobre o centro, com comentários a respeito de determinadas notas, supervisão de aderência, enfim, aqui tem vários produtos já que foram feitos pelo Centro Nacional. Tá? Mais alguma pergunta, por enquanto? Ai, tá todo mundo tão quieto. Zenone, tu tá muito quieto, Zenone. Vamos lá. Eu vou voltar, então, para a minha tela compartilhada para falar um pouquinho dos princípios. Tem no chat, doutora, uma pergunta. Diga, Rê. Eu vi que tem uma pergunta no chat, ali, acho que a senhora não viu. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Oh, Doni, as ações de saúde talvez estejam desafiando o sistema de precedentes, apesar de repercussões gerais, demandas repetitivas, súmulas, notas técnicas, não se consegue uma diretriz de precedentes vinculantes ou não consistentes, elas continuam desafiando o Poder Judiciário. Alguma ação do Centro de Inteligência, por exemplo, conexão. Na verdade, o que a gente fez foi um trabalho, no caso da saúde, com o Conselho Nacional de Justiça, que também tem um centro de inteligência, no caso da saúde, e me parece que foi o determinante para a afetação recente do tema 1234 pelo Supremo Tribunal Federal, que eu acho que agora vai resolver um pouco melhor, Dona, esse negócio, é a nossa expectativa, né? Mas não foi no Centro Nacional de... A gente já teve casos de saúde afetados no Centro Nacional da Justiça Federal, mas esse caso, como envolvia também a Justiça Estadual, o CNJ achou melhor afetar no centro do Poder Judiciário. Então, foi feita lá, foi prevista uma nota técnica. Eu não sei se ela chegou a ser editada, eu sei que no meio do caminho foi afetado o tema 1234, e como existem servidores do Supremo e do STJ participando dos centros de inteligência, né, a nossa presunção é de que as coisas tenham se comunicado, né? Mas vou te dizer que saúde talvez ainda seja o nosso principal desafio. Acho que nós ainda não encontramos um caminho. Alguns princípios que estão fazendo funcionar de forma diferente, porque, assim, uma coisa que eu acho que, se eu puder deixar para que vocês recordem, quando pensarem em centro de inteligência, é que a ideia é não cair na estrutura compartimentada e hierarquizada do Poder Judiciário. A gente tenta se livrar das amarras, né, dessa nossa burocracia interna. Então, ele tem característica de horizontalidade, né? Nosso centro, inclusive foi essa a razão pela qual, na Justiça Federal, a gente fez questão que os centros de inteligências locais não ficassem nos TRFs, que eles ficassem nas seções judiciárias, que os grupos fossem formados por magistrados e servidores, embora sejam grupos internos, tá, pessoal? Nós não chamamos advogados, procuradores para fazer parte do centro de inteligência. Esse é um trabalho interno do Poder Judiciário. Mas sempre que a gente afeta um tema, a depender da característica daquele tema, nós chamamos os nossos interlocutores para conversar em reuniões, audiências. Então, a maioria das construções, elas são feitas de maneira dialógica, né, com a participação dos nossos interlocutores aí no sistema de justiça, tá? Então, trabalha-se muito com a ideia de horizontalidade, a ideia de cocriação, né? Ninguém é dono da ideia. Então, por exemplo, essa semana eu sugeri no Centro Nacional afetar um tema que para mim tá incomodando, né? Que é o tema da cessão de crédito nas ações previdenciárias, que eu acho que a gente tem entendimentos divergentes ainda correndo, não só aqui no nosso tribunal, como entre os tribunais regionais federais. A gente fez uma pesquisa aqui no gabinete e verificou isso. Então, sugeri que aquilo fosse afetado pelo Centro Nacional, mas antes da gente afetar, primeiro a gente procura para saber se existe mesmo essa divergência, né? Nós não vamos nos debruçar em cima de alguma coisa que seja um problema muito local e que, eventualmente, a gente possa resolver localmente, né? Então, a gente está nessa fase. Agora, quando eu levar a proposta, no momento que eu levo a proposta, ela não é mais minha.
né? Algum de nós pode ser escolhido para relatar, para fazer as pesquisas, reunir os materiais, fazer o relatório, fazer a nota técnica, mas esse é um trabalho de conjunto, é um trabalho do Centro Nacional, né? Em regime de colaboração. Então, eu larguei o pedido no grupo do Centro Nacional e imediatamente começaram a chegar acórdãos já mostrando que o problema não está só aqui, né? A ideia da flexibilidade, quer dizer, eu fiz uma nota técnica, sugeri uma determinada solução para um problema, mas eu, em supervisão de aderência, estou verificando que aquela solução que eu dei é insuficiente ou não está resolvendo, então a gente vai construir soluções novas, tá? Exemplo, não dá para ficar falando muito em tese nas coisas, eu gosto de trazer exemplo. Nós afetamos o ano retrasado o tema do seguro DPVAT. Para quem é do cível, talvez já tenha um pouco mais de familiaridade com as questões, né? Quem está no administrativo. Isso veio para a nossa competência na Justiça Federal, quando a Caixa passou a ser a seguradora, né? E aí, com isso, nós estávamos com a expectativa de uma migração de um volume absurdo de processos para a Justiça Federal, porque era absurdo o número de processos na Justiça Estadual, enquanto a seguradora ainda era a seguradora líder, que era quem fazia antigamente o exame dos pedidos de seguro, de cobertura securitária, né? O que nós fizemos? Nós nos antecipamos, criamos um grupo de trabalho, foi lá na Seção Judiciária do Ceará que o trabalho começou. Acho que tem alguém com ele aberto. Eu estou me ouvindo no retorno. Foi lá na sessão judiciária, houve um grupo de trabalho que incluiu a Caixa Federal, incluiu advogados, enfim, e se construiu um rito para tramitar os pedidos de cobertura na via administrativa antes da judicialização, com determinados quesitos a serem observados nas perícias que a Caixa Federal ia mandar fazer, e com isso, criando a possibilidade, inclusive, da gente poder fazer algo diferente do que a Justiça Estadual fazia, que a Justiça Estadual já nem exigia percorrer a via administrativa, mas como a nossa via administrativa nasceu qualificada, a gente pôde, eventualmente, pegar no início dos processos e dizer não tem interesse processual aqui, porque você sequer tentou obter esse seguro junto à Caixa Federal. Então, primeiro vai lá na Caixa Federal. E nós tivemos uma redução enorme, nós tivemos uma distribuição muito menor do que nós tínhamos a expectativa se simplesmente houvesse a migração no mesmo modelo que antes se adotava, não é, com a seguradora líder. Isso foi uma construção. Só que nós já estamos na terceira nota técnica, agora há 2 em supervisão de aderência, para tentar, cada vez que surge uma situação nova no seguro DPVAT, trazer uma alternativa nova também. Estamos discutindo uma terceira nota técnica agora sobre o seguro, sugerindo determinadas providências de parte dos magistrados para tentar racionalizar esses procedimentos. Tá? Então, só para voltar lá para os nossos princípios, desburocratização, a ideia é que a gente não tenha que funcionar em modelo burocratizado, né? Ninguém se chama de excelência, ninguém precisa seguir determinados ritos, né? A gente discute os temas no grupo de WhatsApp, se reúne e aí resolve, né? Simplicidade, uso muito forte dos meios tecnológicos que nós já temos à disposição, inclusive para levantamento de dados. Todo o nosso trabalho é baseado em evidência, a gente precisa trabalhar com evidência para propor uma nota técnica, né? Inclusão ao máximo, quer dizer, eu vou fazer uma nota técnica relacionada a um determinado tema, eu tenho que trazer para discutir todo mundo que pode ser impactado por aquela solução, né? Polifonia de ideias, preocupação com sustentabilidade, centralidade no jurisdicionado, né? E, por último, a preservação da jurisdição. Não se entra em jurisdição. No máximo, pode-se sugerir uma solução ou outra, mas são sugestões, são proposições, e de preferência a gente não diz como é que o juiz tem que decidir. No caso de algumas demandas, a gente já fez sugestões, né? Se adotar esse procedimento do tipo assim, é possível indeferir uma inicial se não tiver percorrido a via administrativa, mas essa é uma decisão do juiz, né? Essa é uma decisão do juiz. Temos um marco normativo aqui para considerar. Primeiro, em 2017, nasceu por uma portaria
na época era do ministro Mauro Campbell, lá no Conselho da Justiça Federal, o nosso Centro Nacional de Inteligência, e aí essa portaria previu a criação de centros locais em todas as seções judiciárias, e imediatamente começaram a se instalar os centros locais. Hoje nós só não temos em um estado centro local de inteligência na Justiça Federal. Depois, essa portaria se transformou numa resolução do plenário do Conselho da Justiça Federal, então hoje a gente está com um normativo mais robusto, né? Definindo competências e composição, né? E depois disso, quando o CNJ percebeu que isso estava dando certo, disse, não, vamos levar isso para todo o Poder Judiciário. Então, o CNJ edita a Resolução 349, que cria o Centro de Inteligência do Poder Judiciário e a Rede de Inteligência do Poder Judiciário. Então, prevendo a criação também de centros na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho, né? Então, hoje nós temos toda uma rede nacional trabalhando, e vejam como é interessante, assim, trabalhar em rede. Tem determinados assuntos que nós precisamos conversar com as outras justiças, né? A matéria de saúde é um dos temas, a gente está se debruçando em vários temas para tentar entrar em acordo com a Justiça Estadual, com a Justiça do Trabalho também, né? Já temos algumas notas técnicas conjuntas, saindo, especialmente em âmbito local, não em âmbito nacional. E aí a gente funciona assim. Primeiro, a gente capta a necessidade, e essa captação da necessidade, ela se dá de diversas formas. Eu mostrei para vocês que tem ali a possibilidade no site do CJF, por um formulário de alguém fazer uma proposição de temas. Só que assim, não é assim, gente, vamos estudar tal coisa, faça favor de estudar tal coisa. Não. Todo mundo que está em centro de inteligência está voluntariamente, não está ganhando nada para isso, né? Então, quem propõe tem que perceber que está entrando dentro de um modelo novo de construção do conhecimento dentro do Poder Judiciário. Quem propõe, então, já me traga algum elemento, né? Me diga por quê, justifica, traz no mínimo alguma razão para a gente estar se debruçando e estudando mais profundamente aquele tema. A gente pode receber isso por e-mail, pode receber, todos nós recebemos, todos os integrantes do centro vêm recebendo, assim, através dos colegas que nos conhecem, sugestões de afetação, né? Então, é da forma mais simples possível, né? A ideia é poder captar. Captar, não capturar. Isso é bem importante pensar. Nós não podemos trabalhar no regime de captura. Só quem decide sobre isso é o Centro Nacional de Inteligência. Não. O mais aberto, o mais descentralizado possível, quem tiver a ideia, quem puder estudar sobre aquela ideia e já trazer uma nota técnica bem encaminhada, ótimo. Se quiser depois expandir, leva isso e apresenta no Centro Nacional para que isso possa ser aproveitado por todo o Poder Judiciário, tá? Quando a gente afeta um tema, como é que funciona? É também bastante informal. Quem gosta desse tema, está lá no grupo do Centro de Inteligência, quem gostaria de fazer a nota técnica, quem gostaria de elaborar, né? Designa-se um relator, às vezes mais de um relator, entre magistrados e servidores, e se designa revisor também, né? E se parte para pesquisa e para produção. Essas notas técnicas, elas são produzidas a partir de dados informatizados, reuniões de trabalho, até audiências públicas que a gente já fez, né? Cruzamento de dados, e elas são apresentadas antes da aprovação no próprio grupo operacional do centro. No Centro Nacional de Inteligência, a gente tem um grupo operacional e um grupo decisório, eu já vou explicar. Tá? O grupo operacional primeiro decide, contribui, melhora aquela nota que foi apresentada pelo relator e depois aquilo é apresentado para o grupo decisório. Tá? Normalmente nós trabalhamos através de notas técnicas, mas também é possível fazer relatórios ou outro tipo de proposição, mas normalmente a forma como nós documentamos o trabalho tem sido por nota técnica. Tá? A ideia de gerir o conhecimento dentro da instituição, a ideia de que nós não queremos mais enxugar gelo, que é isso que a gente tem feito, né? A gente enxuga gelo, porque os processos continuam entrando, as mesmas coisas que a gente está julgando hoje continuam tendo que entrar em juízo para poderem ter a mesma decisão. Então, isso é um pressuposto, né, de que nós precisamos mudar essa maneira reativa só de trabalhar.
a ideia de horizontalidade, de muitos lugares de fala, de captação aberta, de muitas perspectivas para examinar aquele tema, né? E uma coisa que eu gosto de trazer quando eu falo dos centros é que a gente procura não votar quando se produz uma nota técnica. A votação depois pode acontecer no grupo decisório, mas na produção da nota técnica, quando, por exemplo, eu preparei um material, estudei, e vou apresentar no grupo para os meus colegas, pode ser que alguém seja contra, alguém não goste, a gente discute até chegar em consenso. Se não tiver consenso, aquela nota não segue ainda. Não está na hora, não está madura, não é o momento de propor. Então, a gente procura chegar em consenso. Consenso não significa que todo mundo tem que concordar com tudo. Significa que a gente aceita determinadas coisas em nome de outras, né? Mas a gente procura evitar votar, né? A votação fica, se preciso, só no processo do grupo decisório, tá? E a perspectiva sistêmica, aqui o que eu queria chamar a atenção, que para mim é um dos principais pressupostos da atuação do Centro de Inteligência, é a percepção de que nós não somos vítimas. Nós, por mais trabalho que nós tenhamos no nosso dia a dia, nós não somos vítimas da judicialização, né? O problema não está lá fora, nós fazemos parte do problema. Nós temos que nos sentir corresponsáveis pela solução. Nós somos o Poder Judiciário, nós temos que nos sentir corresponsáveis por essa solução. E é interessante pensar que nós, muitas vezes, nos percebemos como vítimas. Puxa, eu trabalho, e ninguém reconhece meu trabalho, ninguém quer saber... a gente só recebe mais coisa, é só mais cobrança, é só meta, é só isso, é só aquilo. De certa forma, algum tipo de recompensa a gente não percebe, mas a gente tem com esse modelo de trabalho. Eu sei que se eu baixar aquela pilha, eu posso dormir tranquila em casa, que no dia seguinte ninguém vai poder me cobrar. Eu sei que se eu cumprir meta, ninguém vai poder me cobrar. Eu prefiro continuar dessa forma porque aqui é terreno conhecido. Eu prefiro não fazer algo diferente porque isso vai me dar mais trabalho. Então, vamos pensar que nós também, de alguma forma, colhemos alguns trade-offs, assim, algumas recompensas dessa forma de trabalhar. E a gente precisa se dar conta disso para poder adotar a perspectiva de que o problema não está lá fora. Eu tenho certeza que nós, da forma reativa como temos trabalhado, da forma fragmentada com que a gente tem lidado com os processos, nós estamos estimulando a litigiosidade. Nós estamos gerando necessidade cada vez maior do poder judiciário, né? Enquanto a gente não olhar para aquilo que está provocando a nossa litigiosidade. E existem círculos de influência, assim, né? As coisas meio que vão e voltam, assim, quase que numa espiral. A gente não tem que pensar que se eu eliminar a causa X, eu não vou ter o resultado Y, porque o resultado Y não decorre só da causa X. Então, eu não tenho que apontar um culpado específico para aquele problema. Eu tenho que perceber que eu estou diante de um problema complexo que tem muitas causas, né? E adotar uma perspectiva mais sistêmica em relação a isso. Eu tenho que perceber que essa consequência aqui, que está me incomodando, que eu quero evitar, ela não vai ser eliminada simplesmente se eu tirar a causa X, que é aquela única que eu estou enxergando, né? O problema é maior e ele se retroalimenta, né? Por isso a ideia dos círculos de influência, né? A ideia de feedback. Tá? E o outro pressuposto é o pressuposto de que nós temos que trabalhar em rede, que o Poder Judiciário é um só, e quando eu falo rede aqui na quarta, rede na quarta e em todas as regiões da Justiça Federal e rede também com o Poder Judiciário como um todo, né? E com o sistema de justiça, que a gente ainda vai chegar também, me parece, logo, logo nos centros de inteligência, no Ministério Público também, na Defensoria, enfim, né? E, por fim, só para chamar a atenção como é que estão estruturados os centros de inteligência, né? Essa aqui é uma foto de uma reunião que estava sendo presidida nesse dia, foi só aberta pelo ministro Mussi na época. Ele estava presidindo uma reunião do Centro Nacional de Inteligência.
E vocês vão ver que tem aqui esses colegas que estão bem embaixo aqui, além do Erivaldo, que é aqui da 4ª região, né? Tem 2 colegas aqui, esses colegas são do Ceará, e eles estavam trazendo a nota técnica do DPVAT nesse dia para ser endossada pelo grupo do Centro Nacional de Inteligência. Então, é um trabalho colaborativo, ele foi feito lá no Ceará e eles apresentaram no Centro Nacional, trouxeram dados, né? Se enriqueceu aquele trabalho a partir dos debates no Centro Nacional e aquilo foi apresentado. E do lado direito tem também uma outra colega, que é a Janaína, que é a servidora do Centro de Inteligência lá no Paraná, que nesse dia estava trazendo uma proposta de nota técnica. Não me lembro se aqui a questão era vício construtivo ou se era a própria nota dos rurais aqui, né, que ela estava apresentando no grupo do Centro Nacional. A gente se reúne ou presencialmente ou através de reunião telepresencial pelo Zoom. Bom, então a gente tem o Centro Nacional lá no CJF, e o Centro Nacional ele se divide em 2 grupos. Tem um grupo operacional, que é formado por juízes e servidores. Quem são os juízes? São 2 juízes por região, tá? Normalmente, um juiz indicado pelo CJF e um juiz indicado pelo próprio tribunal, que é o que fica responsável pelo núcleo de gerenciamento de precedentes no tribunal. Então, hoje, na 4ª região, eu estou no Centro Nacional e o Jairo Schaefer está no Centro Nacional também, o Jairo responsável pelo NUGEP daqui, né? O representante da Turma Nacional de Uniformização, um representante da AJUF. Esses são os juízes que integram o grupo operacional. E nós temos de servidores também um servidor por região. Aqui na 4ª região é a Bianca, que é da Vice, né, que também está responsável pelo NUGEP aqui. Um servidor do STF e um servidor do STJ, que é o Marcelo, que vocês conheceram. Né? O Marcelo, que faz parte desde o nascimento do Centro Nacional, o Marcelo integra o Centro Nacional. Tá? E o grupo operacional, então, prepara as notas, faz os estudos, se dedica, capta as necessidades, prepara tudo e apresenta isso numa reunião do grupo decisório, que é formado pelo ministro diretor do SEG, que é o corregedor da Justiça Federal, sempre o ministro corregedor, né? Hoje é o ministro Og Fernandes, que faz parte, um ministro que seja representante da Comissão de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, vinha sendo sempre o ministro Sanseverino, infelizmente perdemos o ministro Sanseverino. Quem tem agora representado a Comissão de Precedentes no Centro Nacional tem sido a ministra Suzete Magalhães, que é uma grande defensora dos centros de inteligência, e os vice-presidentes dos 6 tribunais regionais federais. Então, esses são aqueles que, de fato, aprovam as notas técnicas que serão distribuídas para todo o Poder Judiciário. Tá? Isso na federal. Além disso, nós temos os centros locais nas seções judiciárias, temos redes regionais, agora nos TRFs, e a rede nacional. Tá? E temos na Justiça Estadual também centros locais de inteligência nos tribunais de justiça, e eles também adotam o mesmo modelo de grupo operacional e grupo decisório, tá? Além da Justiça do trabalho. Perguntas? Estão cansados? Alguma dúvida? Vocês podem começar a usar as notas técnicas, se quiserem, para justificar algumas decisões. Só para dizer, nós estamos com uma agora pronta para sair, para ser divulgada, uma primeira versão já está lá no site do CJF, que é sobre a revisão da vida toda, né? A preocupação que nós temos de dar andamento imediato a esses processos, né? Encaminhamos aí para o Supremo Tribunal Federal uma solicitação de dar efeito suspensivo, obviamente, para os embargos, mas principalmente dar tratamento estrutural para a execução da revisão da vida toda, para a gente não ter que examinar isso individualmente. Não sei se vocês sabem, mas foram concedidos 51 milhões de processos entre 99 e agora, né, que, em tese, poderiam se valer da tese da revisão da vida toda. 51 milhões de benefícios, desculpa.
aparentemente 10% teria direito, mas todo mundo vai entrar, até a gente dizer que tem direito, né? Então, assim, o risco que nós estamos é realmente um risco enorme, sistêmico, de sermos atropelados por essa revisão da vida toda, né? Doutora Doni, Thaís, diga. umas manifestações ali no chat, eu não sei se a senhora já viu ali, Deixa eu ver aqui. às 10h44, do doutor Donizete. Tá. Tranquilo, Doni. Estou no ambiente virtual. Obrigada. Não, tranquilo. Acho que é isso, né? Acho que não veio pergunta. Não, fiquem tranquilos. Aqueles que não puderem abrir a tela, ou que não puderem ficar também até o fim. Doutora Thaís, Diga, Doni. posso perguntar uma coisa? Claro. Essa questão da suspensão dos processos, né, dos precedentes no IRDR, qual que é a melhor alternativa? Será espera o trânsito? Porque nós não temos esperado o trânsito em julgado, né, quando tem a decisão. E será que não seria melhor esperar o trânsito em julgado diante de tantas possibilidades de alteração das decisões? O que a senhora acha sobre isso? Eu acho que nós tínhamos que ter soluções para toda a região. Então, por exemplo, uma possibilidade seria a cada IRDR que se julga fazer uma deliberação ou jurisdicional, no sentido de não deixar aplicar até o trânsito em julgado, né? Ou de deixar aplicar imediatamente, né? E mesmo que, eventualmente, não haja essa deliberação, porque a gente já tem muito IRDR que tá julgado, né? A solução, me parece, e a gente fez uma nota técnica nesse sentido agora no Centro Nacional, orientando os tribunais a fazer, é que as comissões gestoras de precedente de cada Tribunal Regional Federal se reúnam e façam elas mesmas uma orientação para todos os magistrados da região de primeiro e segundo graus, turmas recursais juizados, no sentido de dizer aplica ou não aplica. Não tem uma solução ótima, né? Porque tem determinados precedentes que a gente pode antever que vão ser mantidos, porque já estão baseados em jurisprudência dominante e tal. Agora, tem coisas que a gente não tem como prever, é quase que um exercício de futurologia, né? E realmente a gente fica numa situação delicada. Eu vou dar o exemplo dos tetos, né? Que nós temos um IAC julgado sobre a questão dos tetos, da revisão com base nos tetos, né? No previdenciário. Esse é um tema que está afetado no STJ, mas não está com determinação de sobrestamento nacional, só com determinação de sobrestamento na fase de recurso especial extraordinário, né? Então, nós estamos tocando esses processos aqui, né? E é muito difícil dizer não para eles, embora a minha tese não tenha prevalecido, no fundo eu não gostei da solução no final, mas eu estou aplicando esse precedente porque nós estamos lidando com pessoas que estão aposentadas desde muito antes da Constituição, né? Então, assim, ou elas recebem agora, elas não recebem. Então, assim, são decisões difíceis, né, nesse momento, diante de uma decisão do tribunal. Agora, do ponto de vista jurídico, assim, tá? Vamos fazer um exercício aqui mais jurídico. Eu estudei um pouco esse assunto e eu acho que a gente tem que diferenciar o efeito suspensivo que tem um recurso especial e um recurso extraordinário interposto de uma decisão em IRDR. O que é um efeito suspensivo, né? Suspende os efeitos da decisão recorrida. Isso é o efeito suspensivo. Entre os efeitos, o efeito vinculante. Então, o que me parece? Nós decidimos, mas o nosso precedente ainda não é vinculante. Agora, dizer que não pode imediatamente aplicar, eu acho difícil sustentar juridicamente, principalmente porque o CPC deu um prazo de 1 ano como prazo máximo para esses processos ficarem sobrestados, né? Então, me parece que a gente tem que dar, em tese, a gente teria que dar a aplicação desde logo, né? Mas os colegas, pelo menos de primeiro grau, talvez ainda não estivessem sujeitos à nossa decisão, não estivessem vinculados àquilo que foi decidido, né? Essa é a interpretação que eu tenho feito. Mas eu me sinto vinculada, como membro do tribunal, eu me sinto vinculada. Então, eu estou aplicando imediatamente a decisão do IRDR, mas eu acho que, por exemplo, a gente não pode, numa reclamação, considerar que é vinculante aquela decisão,
porque nós temos um efeito suspensivo previsto em lei, né? Então, entre os efeitos, o efeito vinculante, acho que ainda não dá para considerar. Mas, para mim, a solução ela é de política judiciária. A gente não pode entrar nessas questões muito jurídicas, porque, no fim, na prática, a gente está gerando uma enorme insegurança jurídica para essas pessoas, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma solução da comissão gestora dizendo, olha, nesse precedente aqui vamos aguardar o trânsito em julgado, nesse precedente aqui estamos orientando a aplicar imediatamente a decisão, por isso. E aí, claro, eu acredito que alguns colegas talvez não queiram fazer, mas a maioria vai fazer, a maioria vai seguir, porque vai estar, inclusive, garantido ao seguir. Quer dizer, a corregedoria não vai poder vir cobrar porque tem uma nota técnica da comissão gestora, da qual o corregedor faz parte. O corregedor faz parte da comissão gestora de precedentes, né? Então, isso já daria uma certa tranquilidade para aqueles que, eventualmente, quisessem manter ainda sobrestados esses processos, né? Tá? Quem mais? Bom, a minha sugestão agora é a gente falar um pouquinho de precedentes ainda, retomar um pouquinho o conteúdo de precedentes. Não quero cansar demais vocês. Na medida do possível, me interrompam, que a ideia é justamente a gente poder tornar isso o mais dinâmico possível, tá? Que não é muito fácil quando a gente está online. Ah, pessoal, antes de compartilhar minha tela, eu queria sugerir uma coisa só, que eu sei que às vezes a gente não tem tempo de fazer, a gente não faz. Não sei quem de vocês já teve curiosidade em fazer, mas vale a pena conhecer o Justiça em Números, do CNJ. Tá? Eu não sei quem é que tenha o costume de abrir o relatório Justiça em Números do CNJ, né? Mas, assim, ó, tem coisas aqui que vale a gente saber para a gente entender onde é que a gente está dentro do Poder Judiciário como um todo, né? Onde é que está o meu trabalho dentro do Poder Judiciário como um todo. Eu estou trazendo aqui só um gráfico, tá? Que está me dando algumas informações. Isso aqui é do Justiça em Números do ano passado, portanto, está medindo até 2021. Tá? Aqui até 2021. Vejam, a linha verde é o nosso índice de produtividade na Justiça Federal. Tá? Isso aqui é a média de decisões produzidas a cada ano pelos magistrados na Justiça Federal, cada magistrado, em média. Tá? Quando a gente se compara... deixa eu só mostrar o que são os outros. A linha azul, ela está falando em carga de trabalho bruta por magistrado. E a linha vermelha, carga de trabalho líquida. Quantos processos? Bruto tem os suspensos, o líquido não tem os suspensos, né? Então, assim, em média, cada magistrado federal no Brasil tem sob sua responsabilidade 5.600 processos. Tá? Essa é a nossa carga de trabalho. Vamos olhar a Justiça Estadual. Olha lá. Vejam que a nossa produção é maior, né? O que a gente produz é mais. Vejam que eles têm um pouco mais do que nós em termos de carga de trabalho líquida. Agora, olhem os tribunais superiores. Vocês não acham que tem alguma coisa muito errada? Isso aqui é o número de processos que um ministro tem que julgar todo ano. Julga. Não é que ele tem que julgar, isso ele julga. E isso aqui é o que ele tem sob a responsabilidade dele todo ano, né? O que está em vermelho e o que está em azul. Aí a gente se pergunta, cadê o sistema de precedentes? Cadê o sistema de precedentes? Quando a gente se compara com os outros, é legal, assim, né? Vamos pegar, olha a militar estadual, a comparação com a nossa carga de trabalho. Né? E a do trabalho também, quando a gente se compara,
Olha lá. Nem perto. Nem perto. Claro que eles têm muito mais unidades do que nós, né? Instaladas. Tudo. Tem mais juízes, tem mais unidades, enfim. Mas é uma diferença grande, né? É importante a gente se enxergar dentro desse todo, assim, e parar para pensar que vai chegar um momento que a gente não vai mais conseguir aumentar a nossa produção. A gente está chegando num limite de produção. Se a gente for pensar, a gente só caiu aqui, né? Mesmo. Foi na época da pandemia, ali nos 1662, que foi o primeiro ano de pandemia. E a gente, que eu digo, Justiça Federal como um todo, porque aqui na quarta região os nossos dados não são assim. Quando a gente vai olhar no Justiça em Números os nossos dados, a gente vai ver que nós estamos muito bem em termos de produtividade. Tem a carga de trabalho dos servidores também, para aqueles que tiverem interesse em olhar. Taxa de congestionamento, mas eu queria olhar uma outra coisa aqui. Olha lá. Isso é produtividade. Olha como é que nós estamos. Tá? Esse dado, eu estou mostrando para vocês, com o objetivo só de sensibilizar para o quanto nós estamos reativos. Nós temos aumentado enlouquecidamente a nossa capacidade de trabalho, né? Com a ajuda de tecnologia, com gestão, com muito esforço individual, com adoecimento, com uma série de consequências que vêm junto com isso, né? Mas enquanto a gente não parar para olhar para aquilo que está gerando a nossa demanda, a expectativa é de que a gente faça cada vez mais. Porque é isso que tem acontecido. Quando a gente olha, eu não mostrei para vocês o gráfico de casos novos, mas está aumentando. Só caiu no primeiro ano de pandemia. Fora isso, o número de casos novos no Poder Judiciário aumenta a cada ano. Isso significa que... E a gente só olha para a meta, né? Parece que o nosso fim é meta. Parece que a gente existe no Poder Judiciário para cumprir meta. Quando, na verdade, a gente existe no Poder Judiciário para melhorar a vida da sociedade, né? Para gerar harmonização das relações sociais, para gerar menos conflitos. Mas nós estamos gerando, ou pelo menos nós não estamos impedindo que nasçam a cada ano mais e mais e mais conflitos. Então tem alguma coisa errada. Doutora, está me ouvindo? Fala, Danone. A impressão que dá é exatamente nessa linha que a senhora está colocando, né? A gente acaba sendo absorvido, né? Um termo mais engolido, né? Por toda essa demanda, né? E a gente não consegue pensar. Mas eu acho que talvez a gente tenha uma outra questão que até teve um curso ontem sobre ferramentas do Google e Proc, que o Rani estava colocando. Às vezes é falta de comunicação. Muitas vezes nós temos as ferramentas, muitas vezes tem surgindo ideias muito interessantes e que realmente poderiam impactar muito, né, em relação ao número de demandas que tem no Poder Judiciário. Só que a comunicação não chega nem a nós, servidores internos, dentro do Poder Judiciário. A senhora está colocando aqui, estou muito reflexivo, muito pensativo, né? Pô, tudo que a gente poderia, né, conversar antes, né, para poder solucionar. Eu acho que por isso, a ideia do Centro de Inteligência, eu acho uma ideia muito interessante, mas a impressão que eu tenho é que pouca gente está sabendo da existência, inclusive. Então, acho que talvez esse parar em algum momento, né, para a gente conversar mais, isso ajudaria, né? Pessoal, tudo é comunicação, tudo. E como nós estamos vivendo muito na base da meta, da cobrança por produtividade, da autocobrança também, porque aqui na quarta região ninguém precisa nos cobrar, a gente mesmo tem chicotinho, né? Todo mundo se cobra, assim. Faz parte, eu acho, do nosso modelo, assim,
né? A nossa formação, talvez, né? O nosso compromisso. É um tribunal que é comprometido, é reconhecido pelo seu comprometimento. Então, nós mesmos nos cobramos, né, essa produção. E acaba que não conversamos. E vejam como faz diferença a conversa, né? Quando a gente se vê na contingência de conversar ali, às vezes, né, no espelho de pauta, quanta coisa a gente resolve no espelho de pauta, né? Levantando um telefone, trocando uma ideia. É mais ou menos essa a ideia do centro de inteligência, né? Só que numa perspectiva mais macro, assim, né? Assim, puxa vida, isso aqui não está acontecendo só comigo, isso aqui está acontecendo... Será que está acontecendo com um colega, está acontecendo com outra região? Mas, Enori, fico bem feliz de te ouvir e já fica o convite, porque agora vocês estão indo para a vice-presidência. E então, o doutor João vai fazer parte do grupo decisório a partir de agora, do Centro Nacional de Inteligência, com certeza vai ser uma oportunidade grande para a gente disseminar. E agora nós criamos recentemente a Rede de Inteligência da 4ª Região, foi publicada uma resolução semana retrasada, né, aqui na 4ª Região, e a ideia é a gente fazer um primeiro evento justamente para difundir, porque ele está muito pouco difundido aqui no Sul, o Centro de Inteligência, muito pouco. Então, a gente precisa fazer uma espécie de um evento mesmo, eles chamam nacionalmente de Caravana dos Centros de Inteligência. E aí junta a Justiça Federal, Estadual, do Trabalho, faz naquele local e todo mundo se conhece e se dá a conhecer também, né? Faz um evento online e todo mundo pode conhecer. Então, já fica aí a missão também para vocês, né, de capitanear essa... Até porque a rede do Centro de Inteligência, ela fica agora sob a coordenação do desembargador vice-presidente do tribunal. Então, o doutor João vai ter trabalho, vou incomodar ele bastante. Com certeza, doutora. E com certeza vamos lhe ouvir muito. Esperamos poder contribuir dentro do possível. Eu vou compartilhar aqui a nossa outra apresentação. Voltando um pouquinho agora para os precedentes, só para a gente fechar esse curso que é sobre precedentes, né? E agora tendo um pouco mais da dimensão do que é o trabalho do Centro de Inteligência, acho que vale a pena a gente resgatar algumas coisas, até talvez que o Marcelo tenha falado, né? Nós tivemos alguns receios quando o modelo foi implantado. O primeiro dele é de que nós boicotaríamos. Poder Judiciário não vai aplicar precedente, imagina, cada cabeça uma sentença, os juízes não vão se sujeitar, não vão querer, não vão aplicar, bem capaz. Não aconteceu isso, salvo algumas exceções, honrosas exceções, ou não tão honrosas exceções, né? A verdade é que nós topamos aplicar precedente, nós não temos problema em aplicar precedente. Nosso problema é outro, é aplicar errado, né? É aplicar como se fosse norma precedente. Mas nós não boicotamos, embora alguns tenham, né? Eu lembro até, tem uma situação folclórica que é contada aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que teve alguns desembargadores que trocaram de turma para não terem que aplicar aquele precedente do Supremo que diz que podia cobrar juros acima de 12% ao ano. Né? Teve desembargador que, para não ser obrigado a aplicar o precedente do Supremo, trocou de matéria, né, na época. Mas isso é assim, isso é folclore, isso ficou mais lá para trás, né? A tendência realmente é de que a gente siga precedente. O outro medo que gerou e que ainda gera é o da paralisia. Porque cada vez que nós afetamos um tema em IRDR, o Marcelo que não me escute, tá? Mas eu não gosto de IRDR, a gente tranca o processo. Aquilo que o Donizete estava perguntando, aquela pergunta que ele fez é uma pergunta super relevante, porque hoje em dia, se a gente for pensar, efeito vinculante de um IRDR é só depois que um tribunal superior confirmar a nossa decisão. Antes disso, não. E aí, enquanto isso, o que a gente faz com os processos? Né? Será que vale a pena afetar? Será que vale a pena o sobrestamento gerado pelo IRDR? Eu me pergunto muito. Eu tenho, eu tenho visto que no início nós todos nos atiramos muito no IRDR, tanto que o Marcelo falou que o nosso tribunal dentre os TRFs é o que mais gerou IRDR, né? Entre os tribunais no Brasil todo não é, tem Tribunal de Justiça que nos passou, mas
eu me pergunto, não sei se vocês perceberam, mas já faz algum tempo que nós somos muito mais econômicos nos IRDRs. Nós não temos suscitado como nós suscitávamos no início. E começamos a usar muito mais o IAC. E por que a gente usa o IAC? Porque não precisa sobrestar. A gente não tem obrigatoriedade de sobrestamento nesse, né? Eu, particularmente, vou dizer para vocês que eu prefiro o IAC, né, do que o IRDR, mas não sou absolutamente contra nem nada, só acho que a gente precisa construir soluções para que o IRDR não nos paralise, né, porque teve uma fase que a gente estava com muita coisa, com risco de parar muita coisa em função de algumas afetações que nós tivemos, né. Outra preocupação foram alguns sinais trocados que nós vimos acontecer, né? O que eu chamo aqui de sinais trocados? Decisões contraditórias entre os tribunais. Para o juizado, vale ou não vale? Decisão IRDR vale para o juizado? Pode usar processo do juizado para suscitar IRDR? Mas tem decisão do Supremo no sentido do STJ no outro? Como é que fica, né? Tivemos alguns sinais trocados aqui, né? Tivemos algumas crises de identidade logo no início do modelo. No nosso caso, instâncias ordinárias, a sensação de que, afinal de contas, a gente cada vez mais é instância de passagem, não serve para nada, né? O que a gente diz, o que a gente deixa de dizer não faz a menor diferença, porque só vai valer aquilo que os tribunais superiores disserem, né? E aqui eu faço uma primeira observação, assim, não é verdade isso. Não é verdade isso. Hoje, na medida em que os tribunais superiores disseram que não vão receber reclamação contra decisões que aplicam os seus precedentes e eles não aceitam reclamações, significa que nós damos a última palavra. Nós damos a última palavra na aplicação dos precedentes. Somos nós que vamos dizer se cabe ou se não cabe, se aplica ou se não aplica. Nós vamos fazer a justiça do caso concreto. A nossa responsabilidade aumentou muito no modelo de precedentes, especialmente quando os tribunais superiores trancaram a possibilidade de reclamação de cada vez que a gente aplica um precedente deles. Somos nós que temos que fazer a avaliação. Tá? Algumas incompreensões, o Marcelo falou um pouco sobre isso, eu vou retomar, eu acho muito importante para mim, talvez seja o que eu mais gostaria que vocês pudessem lembrar de tudo que eu estou falando hoje, né? Nós temos a lei como centro gravitacional do nosso universo. Nós somos civil law, nós temos uma Constituição que diz ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós adoramos ter uma lei para aplicar, onde a gente possa enquadrar o nosso fato e tirar a solução como se a gente tirasse um extrato, né? Isso é o modelo civil law, né? É o modelo do direito codificado, né? Nós temos um modelo extremamente analítico, legislativo, e nós nos habituamos a aplicar a lei. E aplicar a lei é, como é que a gente faz? Premissa maior. A lei, premissa menor. O fato e o resultado é o nosso estuposto lá, aplicando a lei ao fato, né? É uma lógica dedutiva. Quando a gente utiliza a lei como forma de argumentar, a gente tende a utilizar uma lógica dedutiva. Claro que a gente faz muito mais do que isso, eu estou fazendo uma simplificação grosseira aqui, mas do ponto de vista da estrutura mesmo, da argumentação, ela é uma argumentação extremamente silogística que a gente faz quando decide. Né? Como é que começa uma decisão? A lei diz isso, ou a Constituição diz isso, a lei diz isso, aconteceu tal coisa, então o resultado é esse. E veja como é um bom resultado, tanto que os tribunais superiores já estão dizendo isso. A gente usa lá a jurisprudência só para reforçar, mas a gente já tomou a decisão. Isso é uma estrutura de pensamento para aplicar uma norma geral. Quando eu tenho uma norma geral, para aplicar para um fato. Mas não é uma estrutura para aplicar precedente. E aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? Vamos pegar o Código Civil. Aplicação de lei aqui. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.
Mário, ao adquirir a coisa, sabia que sobre ela pendia litígio. Logo, Mário não pode demandar pela evicção da coisa. Esse é um raciocínio tipicamente dedutivo, decorrente da aplicação de uma norma geral a um fato que nela se enquadra. A hipótese de incidência dela estava bem descrita ali, deu para aproveitar. Agora vamos pegar um precedente. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Essa é a tese do tema 555. O segurado João recebeu EPI eficaz, capaz de neutralizar a nocividade dos agentes biológicos. Logo, o segurado João não tem direito à aposentadoria especial. É mesmo? Quem conheceu esse precedente sabe que o Supremo, nesse precedente, estava decidindo sobre ruído, esse 555, não era agente biológico. E quando eles decidiram, eles não conseguiram aplicar a decisão deles nem para o caso que estava sob julgamento. Porque eles acabaram dizendo tudo isso que eles disseram nessa tese. Vejam bem, o direito pressupõe, de modo que se o EPI for capaz de neutralizar, não haverá respaldo constitucional. Eles fizeram uma norma geral que eles não aplicaram nem para o caso que estava sob julgamento, porque o caso que estava sob julgamento era um caso de ruído, e eles disseram, mesmo que o EPI seja eficaz, não é capaz de neutralizar as vibrações. Então, tem direito, nesse caso, a contar o tempo especial para fins de aposentadoria especial. O que eu quero dizer com isso? Que as teses não podem ser normas gerais. Que as teses dos tribunais superiores não são leis. Elas nascem de casos concretos que foram julgados. Mas nós adoramos uma tese, né? Nós adoramos. Por que a gente adora uma tese? Porque a gente adora a lei, porque a lei faz parte do centro gravitacional. A gente quer um preceito para poder aplicar. A gente não quer o precedente inteiro. A gente não quer saber qual era o conflito. A gente quer uma norma para poder aplicar, porque assim a gente acha a hipótese de incidência, insere o nosso caso e extrai a consequência, né? A tese é uma súmula, é um preceito do julgamento. É aquilo que o tribunal decidiu, né? Que eu trouxe um exemplo ali. A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Ponto. Isso é o que o tribunal decidiu. Mas não diz por quê, né? Por que não descaracteriza a mora? Que tipo de contrato era esse? Vale para consumidor? Não vale para consumidor? A tese, ela pode ser um simplificador, ela pode ser um elemento que facilita dar a conhecer aquele precedente, a circulação daquela ideia. Mas a tese não é o precedente. O precedente é muito mais. O precedente tem fato. O precedente tem um conflito que foi julgado. Nós, no Poder Judiciário, não fazemos leis. Nós julgamos conflitos. Então, quando nós decidimos um conflito e adotamos uma determinada solução, talvez essa solução possa se abstrair daquele meu processo para poder julgar, servir para julgar outro. Mas nunca vai ser uma abstração completa. Vai se abstrair trazendo consigo as características daquele conflito que foi objeto de julgamento. Então, eu não posso pegar simplesmente a tese e aplicar para algo que está muito fora daquilo que foi decidido naquele caso. Eu vou trazer outros exemplos aqui. Estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social, prevista no 213, inciso 5 da Constituição, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Isso aqui é a tese que o Supremo diz que estrangeiro tem direito a benefício assistencial. Quando o Supremo fez essa tese, ele estava decidindo se um estrangeiro podia pedir benefício assistencial, um estrangeiro residente no país. E ele chegou lá no final e disse, sim, ele pode. Só que, quando a gente vai ler o caso, a gente vai encontrar muito mais coisa nesse julgamento. A gente vai encontrar uma preocupação dos ministros em dizer que estrangeiro residente no Brasil tem direito social.
quando ele diz que tem direito social, ele não está falando só de benefício assistencial, né? A gente talvez possa aproveitar esse julgamento para resolver direito à educação, direito à saúde, direito à previdência, né? Outros direitos sociais, porque o pressuposto que eles utilizaram era um pouco diferente. Então, às vezes, a tese restringe a aplicabilidade do precedente e outras vezes ela amplia demais. Tá? Aqui, nessa segunda, teve uma ampliação. Em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º da Constituição, o Estado é responsável pela morte de detento. Quando o Supremo decidiu isso, era um recurso extraordinário, eles examinaram toda a questão dos presídios, né, do estado de coisa inconstitucional nos presídios, discutiram responsabilidade civil do Estado, dever de cuidado, responsabilidade subjetiva, objetiva, responsabilidade por omissão, enfim, teve toda uma discussão nesse caso. E no final fizeram uma tese super genérica. Quando vocês leem essa tese, vocês conseguem imaginar que pode ter sido num caso de suicídio? Pois o Supremo estava decidindo um suicídio. Será que eu posso pegar essa tese e aplicar para todos os casos de morte em presídio? Será que eu posso aplicar para homicídio? Será que eu posso aplicar para morte natural? Será que eu tenho essa possibilidade? Talvez eu possa, talvez eu me convença que as circunstâncias justifiquem. A minha pergunta é: o Supremo pode fazer uma decisão vinculante com tamanha amplitude? Será que essa tese pode se aplicar para qualquer caso? Eu posso considerá-la vinculante para qualquer caso de morte dentro de presídio? O que eu quero dizer é que nós, no Poder Judiciário, julgamos casos. Então, quando nós fazemos uma tese, por mais que ela possa parecer ampliativa ou restritiva, ela tem uma origem. Ela tem origem num caso. E a gente precisa conhecer que caso foi esse, para saber qual é a importância que a turma, que o Supremo deu no momento em que examinou determinados fatos. Talvez nesse julgado, o fato de ter sido homicídio ou suicídio não fosse o mais importante que justificou a solução dele. Mas talvez tenha sido. Então, quando a gente vai interpretar um precedente, a tese é insuficiente. Tem que ler os votos, tem que ler o voto do relator. E mais do que o voto do relator, porque a gente sabe que aqui, às vezes, os votos são diferentes, embora cheguem a uma mesma conclusão, cada ministro pode ter o seu motivo diferente para chegar a uma conclusão. E quando a gente não tem identidade de motivos, talvez a gente não tenha uma ratio decidendi, e aí a gente não tem precedente vinculante. Então tem que pensar que o precedente é muito mais do que a tese. Mais um exemplo. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Quando eu leio essa tese, eu fico pensando assim, será que eu posso aplicar isso também para outros tipos de impossibilidade por questão de saúde, eventualmente? Será que eu tenho como usar os pressupostos dessa decisão para resolver outras coisas? O que eu posso dizer é que, realmente, do ponto de vista das mulheres grávidas, esse precedente é vinculante. Mas eu não posso afastar, num modelo de precedentes que se pretende coerente, que se pretende íntegro, a possibilidade de aproveitar o raciocínio que foi feito em relação à grávida para resolver outros casos. Eu posso até não fazer isso de forma vinculante, não pressupor que isso seja vinculante, mas tem conceitos, tem princípios, tem interpretações sobre princípios dentro dos precedentes que, se nós conhecermos, nós vamos poder aplicar em outros casos, não totalmente iguais, que vão nos trazendo segurança e coerência na aplicação. O modelo de precedentes, para ele funcionar, ele tem que ter coerência e integridade. Quer dizer, não é só eu julgar casos iguais da mesma forma. É eu poder integrar o ordenamento jurídico. É eu poder enxergar
que aquele princípio que se aplicou para cá, ele também se aplica para cá. Ele também pode ser... Aquele conceito que se construiu ali de quem é a pessoa que trabalha em regime de economia familiar, por exemplo, né? Quem é a figura do segurado especial, quem é... Esse conceito eu posso usar aqui, eu posso usar lá. Conceito de faturamento, para quem é do tributário, Deus livre. Nunca chega a uma conclusão entre faturamento e receita bruta, né? Parece que nasce de novo essa discussão. Mas se nós estivéssemos olhando para os precedentes a partir dessa perspectiva de coerência, de integridade, olhando não para a tese, mas sim para o conteúdo do precedente, nós íamos estar aproveitando muito mais determinados conceitos e talvez gerando menos litigiosidade na aplicação do direito, né? Por fim, eu trouxe um exemplo aqui de um IRDR aqui da 4ª Região, num caso de tributário. Diz: os conselhos de fiscalização não possuem interesse processual no ajuizamento de protesto interruptivo de prescrição, enquanto não reunidas as 4 anuidades a que se refere o artigo tal, porque durante este período não se inicia o prazo prescricional. Vejam, isso aqui, ó, é uma tese melhor. Isso aqui é um cuidado que nós podemos ter aqui no tribunal quando fizermos as nossas teses no julgamento de IAC, de IRDR, trazer o porquê para dentro da tese. Trazer um pouco mais do conflito para dentro da tese. Tentar delimitar um pouco mais aquilo que estava sendo discutido, né? Trazer os fundamentos determinantes, trazer a ratio decidendi minimamente para dentro da tese. Nós teríamos que fazer teses um pouco maiores, né? Não poderia ser simplesmente aquele preceito de súmula, mas isso facilitaria muito a aplicação por quem está interpretando depois aquela decisão, né? Lembrando que a tese pode tanto ampliar como reduzir a aplicação, induz a isso aquele que está lendo aquela tese, né? Tá? A tese é o que o tribunal decidiu e a ratio é por que o tribunal assim decidiu. E quando a gente pergunta por que, nós estamos falando de fatos e estamos falando de fundamentos jurídicos. Quando o Supremo decidiu o tema 793 da saúde, que é a típica decisão que não tem ratio decidendi, porque cada ministro decidiu de um jeito diferente, embora tenha chegado numa maioria para uma solução, não se chegou numa maioria em relação ao fundamento, tanto que foi necessário afetar de novo agora para decidir sobre solidariedade, sobre competência, sobre legitimidade, toda essa discussão, né? Ninguém sabe, mas o fato que estava em discussão ali na hora que eles decidiram, sequer era de um medicamento não incorporado. Quando o processo nasceu, se tratava de um medicamento não incorporado à política pública. Mas durante o processo, a Conitec aprovou aquele medicamento. Definiu quem é que tinha, passou pela comissão tripartite, definiu quem tinha. Aí, quando o Supremo decidiu, o Supremo tentou decidir aquilo em tese. Não adianta. Quando se tenta decidir as coisas de maneira muito abstrata, de maneira muito hipotética, é quase que um exercício de futurologia. E aí a realidade vai mostrar que o exercício de futurologia não funciona, né? Porque surgem situações que não foram previstas quando aquela decisão estava sendo tomada. Então, o ideal é que, ao se produzir um precedente, e isso vale para nós, produtores de RDRs e IACs, né? Que a gente tenha o cuidado de não se distanciar dos fatos da causa. Não tentar transformar ele numa norma muito geral, muito abstrata, porque isso não vai favorecer aquela pessoa que depois vai ter que interpretar aquele precedente e avaliar se ele se aplica para outros casos ou não. É importante que a gente não tente resolver tudo através de um precedente só. Vamos resolver, vamos fazer, talvez, afetar mais temas, mas resolver aquilo que o processo nos permite resolver. Não tentar tirar soluções para o futuro que a gente muitas vezes depois se surpreende vendo que o futuro era diferente daquilo que a gente previu, né? E é o que está acontecendo com vários precedentes, infelizmente, né? Bom, eu vou interromper aqui, porque o que viria daqui para frente, de alguma forma eu acabei falando já, enquanto estava falando dos centros de inteligência. Queria me colocar agora, pessoal, nesses últimos minutos aí à disposição, se vocês quiserem ainda fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, né?
Alguém fez um comentário aqui, o Atos, a qualidade na elaboração do precedente é um ponto importante também. A gente tem muita responsabilidade com produção de precedentes. A gente vai fazer uma afetação aqui no tribunal para julgar um IRDR, um IAC. É muito importante que se faça uma pesquisa grande, assim, né, para saber o que de fato é controvertido, né, e tentar deixar claro qual era o conflito que a gente estava decidindo. Se vocês pararem para pensar, e vão lembrar de mim quando abrirem os próximos votos, aí, os modelos de votos, a gente quase não descreve os fatos nas nossas decisões. Vocês se dão conta? A gente não descreve quase os fatos. A gente vai direto. Né? Quando a gente vai para o fato, já é para fazer o enquadramento. A gente faz o caminho inverso, né? Os nossos votos têm toda aquela parte jurídica no início, e aí depois do caso concreto. E aí só faz o silogismo e tira dali. Ok, quando a gente está diante da aplicação de lei, mas quando a gente está diante da aplicação de um precedente, o raciocínio ele não pode ser da norma para o fato. Ele tem que ser do fato para a norma. Eu tenho que ver que fato eu estou julgando, que fato foi julgado naquele candidato a precedente. Eu tenho que fazer uma analogia primeiro entre os fatos, para depois, se eu achar que os fatos são semelhantes, e para eu achar que os fatos são semelhantes, eu tive que ler o processo, candidato a precedente. Às vezes eu vou precisar saber que fatos eram aqueles, e às vezes aquilo não está no voto do relator, eu tenho que olhar um pouquinho mais do processo. Aí, se eu achar que há semelhança, então eu posso buscar aquela norma jurídica para tentar trazer para resolver o meu problema. Tá? Mas o caminho é indutivo, não é dedutivo. Né? A gente faz um caminho diferente para raciocinar com base em precedente. Esse é um cuidado que nós podemos ter para evitar fazer algo que eu acho que está acontecendo em todo o Poder Judiciário, que é enxergar as teses dos precedentes como normas gerais e abstratas e aplicar isso para casos que não são necessariamente aplicáveis, e aí nós estamos gerando muita litigiosidade, principalmente interna. Tá? Depois gera rescisória. Né? Então, assim, nosso papel é, de fato, ao aplicar precedente, ter certeza de que nós estamos julgando algo que corresponde àquilo que foi decidido antes. Né? Ou então, utilizar os argumentos determinantes, mesmo que os fatos não sejam diferentes, mas justificar por que está utilizando, né? Para garantir coerência e integridade. Falando especificamente do número excessivo de processos que o STF julga todo ano, a doutora é favorável à criação de um tribunal constitucional ou de dar este perfil ao próprio STF com competência efetivamente e não como uma quarta instância? Ai, que perguntinha, Lourenço! Olha só, quando eu falei na crise de identidade, eu não falei nisso, mas isso aconteceu também nos tribunais superiores, ainda acontece, né? Os tribunais superiores, eles deveriam ser cortes de precedentes hoje em dia, tá? O Supremo tinha que ficar exclusivamente no seu papel de corte constitucional, mas é muito difícil abrir mão da competência revisional das decisões dos tribunais de origem. É muito difícil. Eu testemunhei momentos em que isso gerou ansiedade no Supremo Tribunal Federal, quando o tempo que eu fiquei em auxílio, e era início da repercussão geral, e nós estávamos fazendo uma força muito grande para que os ministros assumissem o papel de corte constitucional e não admitissem determinados recursos extraordinários, né? Mas chegavam algumas coisas inacreditáveis, vocês não imaginam. E aí, para não deixar transitar em julgado algum absurdo que eventualmente tenha acontecido, eles acabavam abrindo a porteira. E quando abre a porteira, passa boi, passa boiada, né? Então, acho que nós temos que funcionar como sistema para que os tribunais superiores possam, de fato, trancar a subida desses recursos. Nós temos que lembrar que nós somos, de fato, a última instância e que nós temos uma responsabilidade cada vez maior de dar a solução definitiva para esses casos na aplicação desses precedentes. Né? E acho que, com o tempo, talvez seja isso que aconteça.
Mas, por enquanto, eu ainda vejo os tribunais superiores assumindo muito esse papel de cortes de revisão. Acho que não é o caso de criar mais uma corte, né, mais uma instância, não. Eu acho que é o caso dos tribunais superiores assumirem esse papel de cortes de precedentes. Mas, assim, não dá para apontar o dedo só, né? Não é lá só lembrar, o problema não está lá fora, né? Nós todos fazemos parte desse problema, né? E aí, para funcionar o sistema, a gente tem que se enxergar interconectado, né, nisso tudo. Eu vou ter que falar sem a imagem. Doutora Thais, é Rejane, do gabinete do Dr. João Batista. Achei muito esclarecedor o ponto relativo à necessidade de se entender o porquê, de ver os fundamentos, ir para o voto, olhar por que saiu aquela conclusão. Eu tenho me incomodado um tema, aquele 1050 do STJ, e eu fui ao seu voto para ver, e ali estão localizados os fundamentos de por que se decidiu daquela maneira. Uhum. E a senhora cita que inclusive parte do voto do relator, uhum, que diz que o que se está prevenindo é a postura da ação do INSS diante da possibilidade de pagar para que não incidam os honorários na base de cálculo. Sim. Essa postura que está se evitando. E essa postura é inviável de se evitar no momento anterior à citação. Uhum. Então, esse raciocínio de que ele não pode ser ampliado a tal ponto, e agora com a sua exposição, mais faz sentido isso que eu li no seu voto. De buscar o porquê, e aqui está a resposta está aqui, o porquê está aqui. Não adianta ler só a tese. Exatamente. E aí começa a divergência. Não adianta nada a tese se eu não vou ver o porquê. E às vezes, Rejane, o porquê não está nem no voto do relator. Às vezes a gente tem que olhar o recurso representativo de controvérsia, porque existe essa mesma tendência nossa de não descrever os fatos, os ministros também têm, né? Então, às vezes, tem que ir lá olhar qual que era o recurso, né, que eles estavam julgando. Bem importante essa tua ponderação. Não, é só para dizer, terei mais esse cuidado também. Não que a gente não vê, mas às vezes a solução está espancada, está clara, e a gente não atina, fica dando volta, né? Mas, efetivamente, a explanação nesse ponto foi bastante útil, é só isso. Que bom, fico feliz. E esse é um trabalho bem difícil de fazer, a gente já está assoberbado de trabalho, então, assim, ter uma tese na mão, às vezes, é muito mais fácil, né? Mas vejam que gera muita litigiosidade, muito recurso, quando a gente aplica a tese para um caso que não era... a tese não nasceu de um caso semelhante, né? O advogado não tem como aceitar isso, ele não vai aceitar isso, nem o advogado do segurado, do contribuinte, nem o fisco, nem o INSS, enfim, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Agora, que dá trabalho, dá trabalho. Eu não vou dizer para vocês que não dá, porque né, efetivamente exige mais de nós. Agora, uma coisa é certa, quando tem precedente, a gente tem acesso, né, aos recursos, pelo menos no Supremo, o Supremo dá acesso ao próprio recurso, o processo todo representativo da controvérsia fica ali escaneado, fica à disposição, né, as peças do processo. Então, se a gente eventualmente precisa resgatar alguma informação que está lá na inicial, ou está lá no recurso, a gente consegue, né? No STJ eu ainda não achei isso, né? Já precisei e não encontrei o próprio recurso representativo, né? Eu já cheguei quando ele vem do nosso tribunal, daí eu já consegui resgatar buscando aqui nas nossas referências, né? Mas quando é um representativo que é oriundo de outro tribunal, nem sempre a gente tem acesso, né, ao inteiro teor, e às vezes precisa, para conseguir compreender toda a extensão do que estava sendo discutido lá. Pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o final. Quero agradecer aí a atenção de vocês, a participação. Quero me colocar à disposição também. A gente pode voltar a conversar em outro momento, tratar de casos mais específicos. A gente talvez pudesse até pensar em criar grupo para
discutir um pouco determinados precedentes, né? Eu acho que valeria a pena se a gente pudesse conversar um pouco mais para tentar prevenir a litigiosidade internamente aqui no nosso tribunal. Não precisa nota técnica, não precisa chegar ao ponto de fazer por cento de inteligência, mas me coloco à disposição também para levar assuntos para o Centro Nacional, né? Aquilo que eventualmente vocês identificarem como sendo ponto controvertido, que esteja merecendo uma uniformização ou que esteja gerando dificuldade na aplicação de precedente, eu me coloco à disposição aí para encaminhar, tá?